Ô glória, eu quero saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor. Quero deixar esta palavra para você nesta tarde, para que você venha entender a cada dia o propósito do Senhor Deus e o propósito do Senhor Jesus. Sabendo, irmãos, que nós não somos nada, mas o Senhor Jesus em nossas vidas, nós somos coisas grandiosas, porque o Senhor assim é fiel. Mas sabemos, irmãos, que nós temos que obedecer e sermos a cada dia, irmãos, humildes. Hoje está acabando a humildade, está entrando a soberba. E as pessoas estão quase praticamente se tutelando, se dando o título de ser Deus, de que faz, que acontece, eu sou, eu faço, se não for eu nada sai, se não for eu nada acontece, meu irmão, põe a coisinha na tua cabeça. Se não for Deus na tua vida, nada acontece. Se não for o Senhor Jesus na tua vida, nada permanece. Todo poder está na mão do Senhor. E muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada, meu irmão. Nós somos, sim, algo que o Senhor nos escolheu. Então tudo está na direção e no querer de Deus. Se hoje Deus falar assim, hoje o pastor Roger encerra os seus dias de vida, vai ser encerrado. Hoje, se você, aleluia, está na presença do Senhor e verdadeiramente serve a Cristo, eu vou dar um exemplo da palavra do Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã, principalmente alguns pregadores que não obedecem os seus pastores e não saem debaixo da bênção. Viu? Muitas vezes, irmãos, eu vejo pessoas se titulando ser pregador e muitas vezes dentro da igreja dele, ele não ajuda na igreja, ele não ajuda no ministério, ele não sai e faz uma visita no lar. Mas aí quando chega para pregar, ele quer pregar dentro das igrejas. E muitas vezes quando o pastor dele fala assim, olha, hoje você não pode pregar, ele nem fala nada com o pastor. Ele recebe o convite, já marca. Irmãos, põe uma coisa na cabeça. Toda igreja tem um pastor. E se Deus colocou ele lá, é porque Deus vai se responsabilizar. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Tem uns que já se acham tão, né? E vai. Não dá ouvido ao seu pastor. Ele não comenta com o seu pastor. Ele não fala para o seu pastor se ele pode sair ou não. Ele já vai lá, não quer nem saber, não está nem aí. Viu? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, com toda a sua glória, ele obedeceu. Ele foi obediente. Vamos ver como que fala a palavra do Senhor? Porque hoje, irmãos, as pessoas querem fazer a vontade de Deus na rebeldia. Aí tem uns pastores que às vezes não tem uma certa sabedoria, aí o camarada está pregando na igreja dele, mas está sem a bênção, está em rebeldia na igreja dele, e ainda as pessoas dão lugar. Amém, irmãos? Então vigia, porque a palavra do Senhor fala assim, Filipenses capítulo 2, e o versículo... Isso, vamos começar aqui do versículo 5, amém? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Preste bem atenção, irmãos. Que nós temos que cada dia se humilhar na presença do Senhor
e respeitar. Primeiramente, respeitar e obedecer. Porque aquele que não obedece o seu pastor, irmão, ele está totalmente fora na direção de Deus. Se você tem o chamado do Senhor, eu creio que o pastor da tua igreja, ele vai entender e a hora certa ele vai falar, não, fica nesse teu chamado. Mas muitas vezes, irmãos, para que o chamado do Senhor aconteça na minha e na tua vida, primeiro você tem que ser fiel à tua igreja. A tua igreja. Às vezes, irmãos, o camarada ele não vai nem na igreja. Ele vai uma vez ou duas no final de semana. Aí depois recebe um convite de pregação. Mas está em falha na igreja dele. E aí, meu irmão? A obediência é algo muito importante, nós devemos fazer isso, irmão. Obedeça, porque o Senhor ele é fiel e verdadeiro. Preste bem atenção na palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhantemente aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Aleluia. E aí, meu irmão? Aqui nós vimos a palavra do Senhor, que Jesus, preste bem atenção, fala claramente que ele, em forma de Deus, ele não teve por usurpação. O que é usurpação, irmãos? Querer se passar por alguém, querer ser igual a alguém, querer tomar o lugar de alguém, querer se passar igual àquela pessoa. E muitas vezes, irmãos, é o que está acontecendo e muito. Infelizmente, irmãos, e muito. Aqui eu estou falando que está dentro da palavra do Senhor. Pessoas que estão querendo glória para si. Pessoas que estão querendo ser reconhecido pelo homem. Pessoas que estão querendo ser reconhecido pelo mundo. E esquece, irmãos, que o reconhecimento vem de Deus. E algo muito interessante me chama a palavra. Que o Senhor Jesus, ele aniquilou a si mesmo. Preste bem atenção, irmãos, aniquilou a si mesmo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Ele saiu de toda a sua glória para se tornar servo. Aí é onde eu vou entrar naquilo que eu falei lá no começo. Você tem sido servo? Sabe o que significa ser servo? Servo já fala tudo. Servir, obedecer, a cada dia estar atento ao que o Senhor quer que você faça. Servo também é obedecer os seus pastores. É bom pregar? É bom, irmão. Prega aí a torta direita, é bom. Mas é bom obedecer aqueles que estão na direção. Ninguém está querendo parar cargo de ninguém. Eu vejo muito isso aí. Estão querendo me parar. Mas preste atenção. Você tem feito alguma coisa dentro da obra do Senhor? Da onde tu congrega? Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus, ele se humilhou. E nesta humildade, ele se tornou servo. E ele veio para servir, para obedecer ao Pai. Jesus estava numa ordenança, meu filho. Estava numa ordenança.
O Senhor Jesus, com toda a sua glória, podia falar assim: olha, Pai, é o seguinte, agora eu tenho toda essa glória, eu tenho todo esse poder, então eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, porque do jeito que tu tá indo aí, tomando essa direção, para mim vai ser meio complicado. Ei, ele estava no querer e na vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, a vontade de Deus nos contraria. Nós, aleluia, não achamos, aleluia, que está errado. Mas aquele que está na direção do Espírito Santo de Deus não nos contraria, não. Fala, Senhor, é dessa maneira, então eu vou seguir, Senhor. Senhor, hoje é para mim estar na tua casa aqui, congregando com meus irmãos, com os pastores. Então, Senhor, é desta maneira, amém. Aí Deus vai ver na tua humildade, Deus vai vir na tua simplicidade. Deus fala, eu preciso honrar esse meu servo. Eu preciso honrar este meu filho. Cada dia ele tem obedecido, a cada dia ele tem se humilhado, mas queremos levantar o narizão e falar que faz e acontece, se está tomando a direção errada. Jesus podia fazer isso aqui, mas ele se tornou semelhante a um homem. E por ele se tornar semelhante a um homem, ele se humilhou. Se humilhou. E a grande humilhação foi naquele dia que ele, aleluia, os soldados foram prender. Porque Judas traiu o Senhor Jesus com um beijo. E ali começou a humilhação do Senhor Jesus. Ali começou a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o Senhor Jesus Cristo morresse por mim e por você, meu irmão. É por isso que às vezes eu falo que às vezes a vontade de Deus às vezes dói. Mas dói pelo momento, pelo instante. Se você verdadeiramente é um homem de Deus, é uma mulher de Deus e tem se humilhado na presença do Senhor, preste bem atenção o que diz a palavra do Senhor. No versículo 9. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todos os nomes. Aleluia. Isso, irmãos, é na vida daquele que se humilha. Não é daquele que quer se exaltar, não é daquele que se acha que já é, aleluia, Deus. Não é da vida daquele que já acha que pode fazer e acontecer. Não é na vida daquele que se acha que é estrela, não é na vida daquele que acha que manda na igreja e faz e acontece, é na vida daquele que se humilha. E aqueles que se humilham, olha aqui, o Senhor Deus falou a sua palavra, que Deus exaltou o Senhor Jesus Cristo. Deus quer te exaltar, meu irmão. Deus quer te exaltar, minha irmã. Mas desça, se humilha. Fica quieto, deixa Deus trabalhar, deixa Deus, aleluia, tomar o teu caminho. Não queira passar o carro na frente dos bois. Tudo há um tempo, meu irmão. Eu vejo algumas coisas acontecendo aí, somente a misericórdia de Deus. Obedeça primeiramente a Deus, segundo o seu pastor. E terceiro, te humilha. O Senhor tinha chamado? Glória a Deus, aleluia. Vai cumprir. Mas primeiro, tem que fazer dentro da tua igreja, viu? Tem muitos aí que não faz nada dentro da sua igreja. Tem muitos que os coitados pastores falam, aleluia, que precisa ajudar, que precisa estar, aleluia, nas consagrações, precisa estar, aleluia, evangelizando, mas não, ele prefere estar aí, ó, por aí pregando. E ai daqueles que aceitam esse tipo de coisa dentro das suas igrejas. Sabe por quê? Porque a pessoa que sai sem a bênção do seu pastor, ele leva a maldição, viu? Ele não leva a bênção não, viu? Aí fala, eu estou levando a palavra de Deus. Que palavra? Se ele está sem a bênção. O Senhor Jesus, aqui foi bem claro, esse exemplo para mim e para você. Ele se humilhou. Ele não quis ser maior do que Deus. Pelo contrário, aqui foi bem claro. Ele não usurpou.
Ele fez somente o que o Senhor mandou. E se Deus colocou o teu pastor, o missionário, aquele líder na liderança, é porque Deus assim honrará. É porque Deus assim sabe que ele é capacitado. Não queira você achar que você é maior ou tal que você não é. Se você não sabe obedecer, irmão, o teu pastor, você não sabe obedecer nem a Deus. Então, irmãos, aqui é dentro da palavra do Senhor. O Senhor Jesus obedeceu o Pai. E ele foi honrado. Não é diferente na minha e na tua vida. Aquele que obedece e se humilha, ele é honrado. Agora, aquele que se acha que já é o tal, a tendência de muitos que eu tenho visto aí, sobe e cai. Porque é assim que Deus faz. Que Deus abençoe e fique com esta palavra. Talvez não era esta palavra que você queria ouvir hoje, nesta tarde. Mas é isso aqui que o Senhor propôs no meu coração para dizer para ti. Te humilhe, faça o querer de Deus, obedeça aos seus pastores, seus líderes, porque Deus te exaltará. Ao contrário disso, irmão, infelizmente você está tomando o caminho errado. Caminho que eu vejo muitos que estão tomando, estão caindo, porque não obedece a Deus. E ai dos pastores que estão aceitando esse tipo de coisa. Cada dia, pergunta para o pregador: você veio com a bênção do teu pastor? Ah, pastor, não. Você veio com a bênção do teu pastor? Se ele veio, ele está trazendo uma palavra de bênção. Mas se ele não veio, ele não vai trazer uma palavra de bênção. Toma cuidado com quem você está colocando em cima do seu púlpito ou da sua tribuna. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém?